Olá pessoal, nessa aula aqui nós vamos falar sobre a Guerra Civil Espanhola. Então, eu sou o professor Danilo Oliveira, dentro de instantes nós começamos. Então pessoal, é o seguinte, né? Na aula passada a gente falou sobre o pré-guerra na Espanha, a gente falou sobre as organizações políticas, nós falamos sobre a oposição entre direita e esquerda que ficava cada vez mais intensa. E aí agora nós chegamos à guerra, finalmente, aí, de 1936 em diante. O que acontece? A gente tem que lembrar que há eleições na Espanha em 1936. Essas eleições elas vão dar vitória para a Frente Popular. E aí a Frente Popular, pessoal, vai acabar colocando como presidente o Manuel Azaña, que já tinha sido primeiro-ministro, né, que na Espanha é o presidente de governo, entre 31 e 33. Então agora ele vai ser presidente da República da Espanha. Bom, isso que eu acabei de falar, né? Com essa vitória dele, né? Então tá aí o retrato dele para a gente lembrar do Manuel Azaña. Vai acontecer de também ser colocado ali no governo, que aí nesse caso vai ser presidente de governo, o Largo Caballero, né? Eu sumi aqui um pouquinho a minha imagem para vocês verem. O Largo Caballero, que vai acabar sendo presidente de governo, né? O primeiro-ministro equivalente na Espanha nesse momento. Então, pessoal, acontecer cada vez mais aí é uma tensão crescente entre aqueles que venceram as eleições e aqueles que foram derrotados, né? Quem venceu a eleição, então, como eu acabei de falar, é a Frente Popular. Quem foi derrotado? A direita, né? Então, nós já falamos dos falangistas na aula passada, que é aí são inspirados no fascismo italiano. Também vão ser admiradores dos nazistas. Os falangistas perdem a eleição, e aí a direita, que era representada ali pelos nacionalistas, também pelos conservadores, pelos católicos, então todos eles vão se juntar, né, nessa oposição à Frente Popular. Eles têm medo de que haja um governo muito radical para a esquerda, né, que possa até se tornar, sei lá, comunista. Então eles têm esse medo. E aí o que vai ocorrer? Pessoal, vai ocorrer, além disso, né, uma demora nas reformas sociais, e aí isso vai contar contra o governo eleito, né, porque o que vai acontecer é que a população ela fica ali sem paciência, né, e ela vai começar a reagir. De que forma? Ela vai começar a coletivizar por conta própria as terras e as fábricas, né. Então vai acontecer isso bastante em Barcelona, né. Barcelona vai ser um lugar muito propício para isso, né? A gente vai falar disso daqui a pouco também. Então, pessoal, o que ocorre é que em julho vai ser aí um mês crucial de 1936. Por quê? Porque neste mês vai acontecer, pessoal, que a Falange, né, de extrema direita, lá fundada pelo José Primo de Rivera, né, filho do Miguel Primo de Rivera, né, que tinha sido ditador. Então José Primo de Rivera vai ali ser o líder da Falange de extrema direita, só que nesse momento ele já está preso. Então ele estava preso já praticamente desde o começo do ano, né, desde fevereiro, mas a Falange continuava agindo, mesmo com o Primo de Rivera, aí, o José Primo de Rivera, preso. E aí vai acontecer que eles vão começar a fazer ataques contra o governo eleito. E aí o que ocorre é que eles vão assassinar um policial, que é o José Castilho, era membro ali da segurança da nação, né? Então vai ser assassinado, só que aí vai ter uma retaliação. A retaliação vai ser o assassinato de um deputado monarquista, o José Calvo Sotelo. Então dessa forma a tensão só crescia. E aí, pessoal, vai acontecer uma insurgência dos nacionalistas, pessoal, nesse mesmo mês de julho aí. Então o que vai ocorrer é que no dia 17 de julho de 1936, os generais Francisco Franco e general Sanjurjo, né? Então generais Francisco Franco e Sanjurjo, ou Sanjurjo, vão fazer uma insurgência a partir do Marrocos, tá? Então a partir do Marrocos, que pertencia ali um pedaço à Espanha na época, eles vão fazer essa insurgência. O Francisco Franco, que desde que a Frente Popular foi eleita, ele tinha sido demitido, né? Ele tinha cargo, né? Ele foi demitido e foi mandado, mas ele resolveu aparecer ali às escondidas
região ali do Marrocos, né? Agora ele vai querer o golpe. E aí, pessoal, o que acontece, né? O Francisco Franco está aí, né, que vai ser um dos líderes, só que nesse momento, quem era mais líder mesmo do movimento de direita era o Sanjurjo, né? Então os dois aí, eles vão fazer uma caminhada tentando chegar ao poder, mas uma caminhada golpista, né? Eles vão tentar dar um golpe contra o governo da Frente Popular. Bom, pessoal, só que nesse início eles vão ter dificuldades, né? Aí no primeiro mês aí de julho. Porque o que vai acontecer, pessoal, é que os rebeldes nacionalistas que vão tentar atacar em Madrid e em Barcelona vão ser derrotados. Aconteceu um acidente com o próprio Sanjurjo. Ele vai sofrer um acidente de avião e vai morrer. Quando ele passa, então, aí ele passa a não mais existir, né? Ele morreu. O Franco vai assumir a liderança do movimento de direita e nacionalista. E aí sim ele vai ser o líder, né, desta caminhada golpista aí, que eles estão tentando fazer. Então eles estavam todos juntos. Os falangistas, os seguidores do Franco, os católicos, conservadores, todos eles estavam aí na mesma empreitada, pessoal. Então o que vai acontecer é que entre agosto e setembro de 1936 eles vão ter algumas escaladas aí. Então eles vão conseguir controlar as regiões agrícolas da Espanha. Então, principalmente do norte da Espanha. Então, o que vai acontecer cada vez mais é que eles vão ganhando terreno também no sul do país, a partir do Marrocos, né? Eles vão subindo ali para o Estreito de Gibraltar, vão conquistando regiões do sul, e aí conquistam o norte. E aí o que vai sobrando para o governo da Frente Popular é uma faixa que vai de Madrid até o Mar Mediterrâneo, descendo um pouco ali para o sudeste da Espanha e para o nordeste da Espanha, até a fronteira com a França. Então essa vai ser a faixa aí da Frente Popular, né, que são os republicanos. E aí, pessoal, nós temos, né, o mapa. Então tá aí esse mapa aí que ilustra bem isso que eu estou falando para vocês. Então ainda sobrava um pedaço lá no norte, vocês estão vendo ali aquela faixa em vermelho, que era da zona republicana, que é da Frente Popular. E aí você tem aí toda a faixa vermelha aí lá no leste da Espanha, né, já na fronteira com a França, né, que também é o norte ao mesmo tempo, nordeste, para ser mais preciso. Aí você tem ali a faixa vermelha, né, que se estende, aí pega ali Madrid, olha, vocês estão vendo a estrela, aí pega as cidades, ó, Valência, Alicante, Cartagena. Alicante é o lugar onde vai ser ali acontecido o fuzilamento do José Primo de Rivera. No fim aí de 1936 ele é fuzilado ali. Então ele estava preso desde fevereiro, foi julgado em julho, né, e aí foi mandado para Alicante ali no meio do ano, e aí vai ser fuzilado lá em Alicante, né? Enfim, e aí você tem lá para baixo Almeria, aí tem cidades ali que estão em disputa, ó, Málaga, Granada, e a zona verde ali embaixo é o avanço nacionalista, né? Então eles vão conseguindo algumas regiões. Bom, pessoal, então essa é a situação, né? Vai ser uma situação bastante tensa, né? Então vocês vejam ali que a faixa azul é a faixa nacionalista inicial. Então eles têm muitas terras ali próximas a Madrid, né? Então vai ser uma situação bastante difícil assim, para o governo da Frente Popular. E dessa proximidade aí que os nacionalistas têm de Madrid, o governo do Caballero, né, que é o primeiro-ministro aí nessa época, vai se transferir para Valência. Então vocês podem ver lá, ó, Valência está mais lá próximo do Mar Mediterrâneo, né? Então abandonando Madrid, mas Madrid continua sendo a capital. É o governo que se transfere lá para Valência. Então é uma situação que vai se tornar bastante dramática, né? Em 1937, pessoal, fica cada vez mais claro uma situação bem tensa, que é o seguinte, porque apesar aí da Frente Popular conseguir ainda manter Madrid, manter várias cidades importantes nesse início, como Barcelona, Valência, mas ali fica bastante nítida a diferença dentro das forças republicanas, porque nós temos os anarquistas e os comunistas aí dentro das forças republicanas que não se entendem. Porque os anarquistas, eles não gostam da ideia dos comunistas dependerem da União Soviética. Então a União Soviética ela vai representar também um impasse nessa guerra, porque
os anarquistas vão criticar o fato de a União Soviética querer dirigir o movimento todo, né? Então, eles tinham esse medo também de que a União Soviética quisesse dirigir, que o Stalin quisesse interferir demais no movimento. E por outro lado, os comunistas, eles esperam o apoio da União Soviética, né, porque pode ser um apoio importante aí para tentar barrar as forças do Franco, né? Então, essa tensão vai ser bastante crescente aí. Vai ser também uma tensão aí que vai acontecer, porque as forças republicanas, parte delas não quer um centralismo governamental, quer mais uma descentralização, para que cada localidade ali tivesse a sua gestão. Barcelona vai ser muito assim, né? Então, como eu já disse, a gente vai falar um pouco mais de Barcelona daqui a pouco, tá? Então, olha só, pessoal, o que acontece então, como eu já falei aí, em Barcelona vai ter conflitos entre comunistas e anarquistas, porque os anarquistas queriam partir mais para uma ideia de autogestão e os comunistas não. Eles tinham uma ideia mais de centralização, né? E essa dependência em relação à União Soviética que vai ficar cada vez mais clara, né? Bom, aí pessoal, com essa tensão toda, vai acontecer que o governo cabadeiro vai ser substituído. Então, vai assumir o governo o Juan Negrín. Mas aí o Juan Negrín, ele também vai ser, ele vai ser aí um governante que vai ser bem mais próximo também dessa espera pela ajuda da União Soviética, que vai ser problemático, tá? Bom, aí o que acontece, né? Então temos aí a foto do Negrin, né? Ele depende do apoio soviético. A União Soviética ela está no impasse, porque nos primeiros meses aí do conflito, lá em 36 ainda, a União Soviética ela demorou para agir, né? Alguns dizem que porque Stalin não deu tanta atenção assim para a Guerra Civil Espanhola no início, demorou ali para perceber, e também ao mesmo tempo porque a União Soviética estava prestando atenção em compromissos com a Inglaterra e com a França. Então, o que acontece? A Inglaterra e a França elas iam se posicionar de forma neutra em relação à guerra, e a União Soviética, para não ficar ali no impasse, vai tentar se alinhar com esses países. Só que ao mesmo tempo tem a ameaça de quem? Da Alemanha e da Itália, porque a Alemanha e a Itália vão apoiar o Franco, né? Então a Alemanha e a Itália vão apoiar o Franco, e aí a União Soviética vai ficar nessa situação aí meio embaraçosa, porque ao mesmo tempo quer manter também uma espécie de neutralidade seguindo Inglaterra e França, mas sabe que não pode deixar a direita crescer, né? Os alemães e italianos, né, os nazistas e fascistas respectivamente, não podem crescer. Então esse é o medo da União Soviética. E aí, pessoal, o que acontece? A Alemanha e a Itália declaram apoio aos nacionalistas, né? Então eles declaram apoio ao Franco, e vai se materializar de que forma? Mussolini, por exemplo, vai enviar 50 mil homens, e a Alemanha vai mandar a Luftwaffe, né, que é a Força Aérea, né, e a Legião Condor. Tem aviões, né, tem bombardeiros. Então, pessoal, dessa forma, quem que vai sofrer muito aí nisso? Tem uma cidade ali na região basca. O País Basco ele vai ser um centro ali de luta contra o Franco, contra os nacionalistas. E vai acontecer ali a destruição de Guernica, que vai ficar muito marcada, tá? Porque em 1937 aí aconteceu essa destruição. Então tá aí uma imagem do que aconteceu com Guernica. Guernica, pessoal, foi bombardeada por 3 horas seguidas. Tá? 3 horas seguidas de bombardeio em cima da cidade. Uma cidadezinha de 5 mil habitantes, que até então não havia participado de forma alguma da guerra. Era uma cidade que, apesar de estar ali no País Basco, que é uma região que tinha partes que estavam realmente lutando contra os nacionalistas, Guernica não estava passando por nenhum tipo de reação em relação à guerra, né? Então, assim, não tinha uma justificativa. Tem ali até momentos ali que tem relatos que foram pegos também depois de diários de guerra aí dos pilotos, dizendo que eles acharam fantástico jogar ali aquelas bombas em Guernica. Então a população de 5 mil habitantes ali morta, né, em mais de 1.200, né? Então assim, eles perderam aí mais de 1/5 da sua população, né, em 3 horas. Porque o que acontece? A ordem era: quem escapasse dos bombardeiros, quem saísse das casas com vida e tentasse fugir, era para caçar e atirar.
Então foi isso que aconteceu aí com os habitantes de Guernica. O resto foi destruição. Quem sobrou foi porque ficou dentro das casas e teve sorte de não morrer, né? Então, pessoal, foi uma destruição massiva. Uma outra imagem do que sobrou de Guernica, né? E vai ficar famosa também a pintura depois do Picasso, né, que vai pintar aí o quadro aí Guernica, que vai ficar famoso, né? Vocês podem ver aí, não sei se você conseguir enxergar, mas tem uma pessoa caída aí do lado esquerdo, né, do quadro, e aí com o braço esticado, com uma espada quebrada. Essa espada ela vai se estendendo até um pouquinho aí depois do meio, o braço, né, caído. Aí tem um touro, enfim, tem um cavalo ali, meio com uma expressão de dor. Aí em cima lá tem uma lâmpada, né? Enfim, então tem várias coisas, né, pessoal? É um quadro magnífico, né? Um quadro aí que vai fazer história mesmo, né? Mas que vai se referir a isso, né? Guernica aí do Pablo Picasso vai se referir a essa tragédia aí, esse ataque monstruoso aí dos nazistas, né? Que é considerado aí uma das grandes covardias assim da história das guerras, porque atacou um lugar que não tinha absolutamente nada a ver com o que estava acontecendo naquele momento, né? Então, é o seguinte, é que a Inglaterra e a França, como eu já falei para vocês, não enviam ajuda aos republicanos, né? Então, naquela ideia de neutralidade, apesar delas serem contra o regime nazista e o regime italiano invadirem aí o espaço da Espanha para ajudar o Franco, elas não vão mandar qualquer tipo de intervenção aí para ajudar os republicanos, né? E daí a União Soviética, como eu disse para vocês, auxilia os republicanos a partir de outubro de 36, mas vai ser uma coisa muito dúbia, porque ao mesmo tempo que a Internacional Comunista, que era o órgão responsável por fazer a campanha pela Revolução Mundial, ali pedia um auxílio realmente poderoso assim, da União Soviética, eles vão se limitar a mandar algumas dezenas de tanques, algumas dezenas de aviões, especialistas militares, equipamento, mas não vai ser um apoio massivo. Eles não vão mandar tantos homens quanto a Itália e a Alemanha estavam mandando, né? A força aérea que a Alemanha mandou para a guerra foi muito maior do que o número de aviões que a União Soviética mandou. Então, assim, a Itália e a Alemanha realmente investiram nessa guerra, né? Então, isso vai ficar muito claro, né? Esse conflito entre Internacional Comunista e União Soviética, né? A União Soviética tinha medo também de fazer ali com que surgisse algum movimento socialista, talvez poderoso na Espanha, que pudesse criar entraves para ela ali numa questão de ter uma disputa, né, entre socialismos, né? O socialismo da União Soviética e o socialismo espanhol, por exemplo, se surgisse ali um socialismo espanhol, né? Então são várias versões diferentes aí sobre essa situação aí que a União Soviética acabou criando, né? Então, pessoal, o que vai acontecer é que vão se formar brigadas internacionais em ajuda aos republicanos. Então, milhares de pessoas no mundo inteiro vão se alistar aí nas forças republicanas para tentar defender o governo espanhol contra o avanço fascista, né? Contra o avanço aí das tropas nacionalistas. E aí, essas brigadas internacionais, né, nós temos imagens aí, então, por exemplo, isso aí é uma foto da chegada, né? Vocês podem perceber que o aspecto aí é de vilarejo, né? Porque boa parte da guerra vai ser nisso, né? Vai ser guerrilhas aí em vilarejos, né? Pequenas vilas aí no interior da Espanha, onde eles iam ganhando terreno, né? Para chegar nas cidades maiores, né? Então, isso vai ser uma imagem típica, né? As brigadas chegando em algum vilarejo para tentar ocupar lugares ali. Então aqui, ó, tem uma outra imagem que é das mulheres, né? Essas republicanas aí de armas na mão. Muitas mulheres lutaram na Guerra Civil Espanhola, né? Contra aí os nacionalistas. Bom, pessoal, outra informação importante é que o México, né? Tá ali, ó. O México também apoia os republicanos. Ele também manda algumas forças aí para apoiar. Então, basicamente, os republicanos vão ter esse tipo de apoio. Vão ter a União Soviética titubeando, né? O México e as brigadas internacionais. Isso quer dizer, pessoal, que a vantagem estava toda do outro lado, dos nacionalistas, porque eles tinham apoio de 2 exércitos estrangeiros e eles tinham o próprio exército espanhol, que estava em sua boa parte aí
do lado do Franco, porque ele era um general, né? Então, pessoal, desta forma, o que vai acontecer, pessoal, é uma tentativa aí da população que apoia o governo republicano de tentar se afirmar de alguma forma ali e marcar posição. Então, essa faixa, por exemplo, é no Passarão, vai ser uma faixa aí marcante, né? Então tá aí, Madrid será a tumba do fascismo, né? Então, isso aí é uma faixa de 36. Então, a população republicana estava a fim de lutar, né? Estava a fim de manter ali o governo espanhol, né? O governo republicano contra os nacionalistas. Então, isso é uma das faixas. Em Barcelona, pessoal, nós teremos a autogestão, né? Disse para vocês que ia falar sobre Barcelona, olha lá. A bandeira da CNT, né, que era a Confederação Nacional del Trabajo, falei dela na aula passada, que ela tinha sido proibida lá no governo Primo de Rivera, né, o ditador. Então ela vai ser responsável aí, junto aí com outros movimentos, né, da própria Catalunha, por fazer autogestão em Barcelona, né, que vai ser marcante também, nos 3 anos aí, de 36 a 39. Então, assim, fábricas, padarias, a segurança da cidade, várias atividades vão ser geridas pelos próprios trabalhadores, organizados em sindicatos, né? Então, eles vão conseguir impor uma espécie ali de gestão operária, né? A autogestão da atividade, toda a atividade produtiva na cidade. Então, foram 3 anos ali marcantes também para a cidade de Barcelona, né? Enquanto rolava a Guerra Civil. Então, eles estavam ali preocupados com sua defesa e, ao mesmo tempo, se autogerindo, né? Cuidando ali das suas próprias organizações, sem uma linha vertical, ou seja, era tudo na horizontalidade. Então vai ser uma experiência marcante, né? Isso daí em Barcelona. Então, pessoal, os espanhóis aí, né, eles estão divididos e a guerra está acontecendo. Vamos ver esse mapa aqui, pessoal, que mostra bem o que vai ser aí o avanço fascista nessa guerra, o avanço das forças do Franco, tá? Então, pessoal, vocês podem ver que a região ali que está em rosa, a essa altura aí, pessoal, é a região onde aí já com a guerra lá por 37, 38 mais ou menos, é o que resta para os republicanos, né? Então, pessoal, é a região rosa ali, né, onde está Madrid, aí você vê ali também Valência, lá perto já do Mar Mediterrâneo. Nós vemos aí outras cidades, mas enfim, pessoal, a situação é dramática, porque toda essa região aí que está em bege, e ali bege claro, e aí também ali lá para o norte, ó, vocês podem ver ó, que tem vários sinaizinhos aí de tanques de guerra, de bombas, né? Isso tudo aí é avanço dos nacionalistas, pessoal, para cima aí dos republicanos, né? Então, o que acontece, né? Vocês veem ali o sul, ó, ali Cádiz, ali já perto da África, ali, ó, tudo tomado pelos nacionalistas. Aí para o norte, o que vai acontecer é que tudo ali também está tomado pelos nacionalistas. Aí lá em cima, né, nós vemos ali, por exemplo, ó, tem uma cidadezinha ali que chama Burgos, que está um pontinho azul ali, um quadradinho azul, que é ali que vai ser a sede do Franco, né? Ele vai ganhar, a junta militar dali vai torná-lo governante provisório a partir dali. Aí você vê, pessoal, que a situação não era nada fácil. Então essa parte rosa aí, mais claro, é a parte que os republicanos vão ter aí em 38 praticamente, tá? Até o meio do ano mais ou menos. Porque em outubro de 1938, o que vai acontecer, pessoal, é que Valência vai ser tomada pelos nacionalistas. 85 mil homens aí das forças republicanas foram mortos. Pode ver, eu vou voltar aqui no mapa, que tem lá, ó, tá lá Valência, na parte rosa clara, mas ali, ó, já perto do Mar Mediterrâneo, tem um sinalzinho de míssil e o quadradinho vermelho lá escrito Valência. Pessoal, foi um bombardeio que aconteceu. Ali na região tem o rio Ebro, que é um rio importante. O Franco fez sua caminhada ali, seu ataque, ordenou seu ataque por ali. E aí eles foram, enfim, enfrentando ali 3 meses de conflito, pessoal. Foram 3 meses aí de guerra para tomar Valência.
tá? Que acabou caindo em outubro de 38. E aí, pessoal, quando Valência caiu, as forças nacionalistas conseguiram dividir as forças republicanas no meio, porque eles separaram a ligação que havia da região ali mais abrangente, que era controlada por Valência e Madrid, em relação a Barcelona, que era outra região de resistência. Então eles conseguiram separar as duas regiões. E aí eles foram para cima de Barcelona, pessoal. Então Barcelona vai cair também em janeiro de 1939. Então ficou muito marcada essa diferença entre os anarquistas e comunistas. Se reclamou muito que a União Soviética não mandou o apoio necessário, né? Enquanto os nazistas e fascistas estavam investindo bastante mesmo, pesado aí nessa guerra. Vai haver uma traição. E que traição vai ser essa, pessoal? Vai ser um coronel chamado Segismundo Casado. Segismundo Casado, pessoal, vai trair o governo do Negrin, né? Que era o presidente aí nessa época. O Casado estava planejando um golpe já há meses e vai acusar o Negrin de querer impor um governo socialista controlado pela União Soviética. Então ele vai fazer toda essa ideia aí pegar, e aí vai aplicar o golpe, né? Ali apoiado, claro, pelo exército, vai derrubar o Negrin. Isso é 4 de março de 1939. Então os republicanos perdem o governo. E aí, pessoal, agora Madrid, que é a capital, vai ser tranquilamente ali já ocupada. Por quê, pessoal? O que acontece? O que os nacionalistas fizeram? Eu falei para vocês lá no começo, eles foram controlando as regiões agrícolas. As regiões agrícolas é onde tem a alimentação para ser escoada, né? Os produtos agrícolas. Eles começaram a reter esses produtos nas regiões agrícolas para não chegar nas grandes cidades. E a população das grandes cidades começou a passar muita fome. Então, os nacionalistas, eles usaram essa tática aí de fazer não chegar os produtos primários para as cidades. E aí a situação era desesperadora. Então, no meio da guerra, tinha essa questão da fome, as doenças que vinham devido à fraqueza das pessoas, né? Então, pessoal, Madrid, quando as tropas do Franco chegaram, e aí foi no dia 28 de março de 1939, encontraram ali a cidade faminta. Foi uma situação parecida com várias outras cidades aí da Espanha, né? Então os nacionalistas, eles usaram essa tática de reter os recursos das zonas agrícolas para que as zonas mais industrializadas, que no caso aí Barcelona e Madrid, não tivessem ali os víveres, né, os alimentos necessários. Então dessa forma, pessoal, os nacionalistas venceram a guerra.